Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Mais uma vez estamos aqui para comentar sobre o GP de Mônaco, né? O comentadíssimo GP de Mônaco. Hoje a gente vai trazer algumas polêmicas aqui. Hoje a gente veio realmente para expressar nossa opinião. Nossa, Ferrari. Eu não vou nem falar nada. Melhor continuar, enfim. E dessa vez, como convidada, a gente tá aqui com a Bruna, que é uma das ADMs do grid delas. Gente, a gente vai deixar o perfil do Instagram aqui na nossa descrição do vídeo. Sigam ela lá, ela que divide o perfil junto com a Ana, que não pôde estar hoje aqui. Então sigam lá o perfil delas, que é muito legal. Elas são duas mulheres, assim como a gente, duas meninas que estão à frente de um perfil falando sobre automobilismo, que é algo que a gente gosta, né? Então seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, estou muito grata pelo convite. Acho que vai ser muito legal, adorei conhecer vocês. Ai, que fofa, gente. Assim, Bruna, a gente vai começar agora a falar sobre a qualificação. Não tenho certeza se, assim como a gente, você achou que talvez a qualificação foi um pouquinho mais legal em determinados momentos que a corrida, porque para mim foi, Sim. né? Assim, teve alguns momentos que eu achei realmente que poderia ser mais legal. Eu vou soltar uma polêmica aqui, não sei se todos vão concordar comigo, mas é uma coisa que eu sempre falo, assim, me perdoe, eu sei que tem gente que gosta muito dos GPs em Mônaco, mas eu acho que Mônaco é aquele GP que é só nome. Joguei. Eu acho que Mônaco é aquele GP que é só nome, porque a gente sabe que envolve toda uma estrutura e muita gente vai para assistir, e é aquela coisa, os ricos pomposos, mas eu particularmente acho que a corrida de Mônaco é só nome. Falei, tô leve. Eu acho que a corrida de Mônaco se tornou muito nome, eu acho que ela foi muito prejudicada pelo tamanho dos carros, né, que hoje é muito gigantão. Se a gente pega para comparar com as corridas dos anos passados, a gente vê como tem uma diferença assim brutal. Sim, então acho que, né, tem aí uma proposta de talvez diminuir em 2026 o tamanho dos carros, talvez fique mais interessante, mas por enquanto realmente é só o nome mesmo, é a famosa procissão de carros, né? Um atrás do outro, assim, trenzinho. E, tipo assim, apesar de achar hoje em dia o GP de nome só, o GP de Mônaco só nome, eu ainda acredito que ele é um mal, assim, nessa, entre aspas, né, mal do entretenimento necessário para a Fórmula 1. Não que a Fórmula 1 precise de Mônaco, ou que Mônaco necessariamente precise da Fórmula 1. Mas acredito que ambos ainda são interligados para qualquer pessoa que assiste ou vai começar a assistir a Fórmula 1. Sim, com certeza. Concordo plenamente. E aí, vamos só começar falando sobre a qualificação. Vamos falar só os principais pontos. Primo, começando no Q1, né, que o início foi lento. O Alonso que fez a primeira volta. E no fim, o Tsunoda deu uma leve batida no guardrail. Enfim, o inglês não tão bom aqui da ADM. E o treino ficou paralisado, né? O Q1 ficou paralisado. E o Ricardo, que estava em 16º lugar, se salvou e foi para 11º. E o Tsunoda, ele voltou para a pista, mas ficou em 9º. E aí, o que é que vocês acharam desse Q1? O Q1, na minha opinião, a grande surpresa foi o Gasly, que estava indo muito bem nos treinos, né? Tava sempre ficando ali 6º, 7º, por ali. E aí saiu no Q1, eu fiquei meio sem entender nada, ele foi prejudicado. E o Ricardo se beneficiou, né? Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. E que é algo que me deixou feliz, gente, particularmente, porque tá sendo bem triste a gente ver certas situações que o Ricardo tá enfrentando, né? Sim. E aí surgiu muito aquela comparação da adaptação dele com a adaptação de outros pilotos, como, por exemplo, o Pérez e tudo mais. Mas realmente é uma situação bem complicada e a gente vê que estão saindo muitas polêmicas, né, a respeito disso, falas do próprio Zac Brown. Então a gente está vendo aí que talvez a estadia do Ricardo na McLaren esteja por um fio, faz já alguns episódios que a gente está comentando sobre isso aqui. E aí, Bruna, me diga, o que você acha aí sobre essa parceria McLaren e Ricardo? O que você acha que pode vir aí? Eu acho que é pesado falar isso, mas só depende dele. Particularmente, principalmente nesse GP de Mônaco, eu vou adiantar um pouquinho, né? Eu vou voltar e depois adiantar. Ele estava muito confiante assim, no TL1, ele foi muito bem assim, comparado aos outros resultados dele. E depois na batida do TL2 eu senti que ele perdeu a confiança completamente. Num circuito que normalmente ele é muito confiante, enfim, por conta
Tem também aquela questão de, e todo tempo tá saindo polêmica e tudo mais, aí os pilotos, querendo ou não, também é uma coisa muito mental, né? Eu sempre falo isso aqui. Sim. E aí, se eles se sentirem pressionados, algo do tipo, eles vão se sentir mal a respeito daquilo. Então, gente, é uma situação bem complicada mesmo. Eu realmente fico triste porque o Ricardo é um dos pilotos que eu gosto. Falando... Pode falar, Bruno. Não, pode falar, eu também só ia falar que eu adoro ele também, mas... Eu tava falando que, particularmente pra mim, eu acredito que mesmo que o Ricardo, ele melhore a performance, ele já perdeu meio que espaço dele na McLaren. Eu acho que talvez a confiança que eles tinham nele, talvez não esteja tão boa ou como era antes. Eu acho que nesse momento mesmo, assim, posso estar sendo pessimista? Posso, mas eu acho que mesmo que ele melhore a performance, ele não fica na McLaren. Sim. E aí, para terminar, né, os eliminados foram o Zhou, o Latifi, o Stroll, o Gasly, como a Bruna falou, e o Albon. E aí, quando o Stroll saiu no Q1, teve o famoso rádio, que eu amei aquele rádio. Foi toda a raiva que o Stroll tava carregando dentro dele, né? Sim, foi tudo de uma vez. Gente. A gente teve muita movimentação aí nesse Q1, mas nada supera realmente esse áudio do Stroll, não. Eu olhei pelas redes sociais, acho que foi no Twitter, e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, porque eu não consegui acompanhar logo de início a qualificação. Uhum. E aí, no pro Q2, né, o Daniel, que teve problemas esse fim de semana e acabou em 14º lugar, sem ir pro Q3. Eu acho que isso foi um banho de água fria para ele, né? Tipo assim, a qualificação de Mônaco, como todo mundo sabe, é super importante. E eu acho que principalmente pro Daniel, que depende de uma boa performance, isso foi um balde de água fria para ele. Sim, é muito difícil ultrapassar na pista, né? Então, quanto mais alto você ficar na quali, com certeza é benéfico. Então, ali largar de 14º é prejudicial. Aí os eliminados do Q2 foram o Tsunoda, o Bottas, o Mick, que também não foi um bom fim de semana para ele, o Daniel, né, como a gente já falou, e o Magnussen. E aí, indo pro Q3, né, super movimentado, na reta final, né, vamos falar logo da reta final, o Pérez rodou na entrada do túnel e bateu. Sim. Aquilo ali não só atrapalhou o Pérez, né, como atrapalhou o companheiro de equipe dele, e ainda atrapalhou o Sainz, né, que ainda não tinha nada a ver. Que ainda não tinha nada a ver, ainda acabou entrando ali naquela bocada. Um susto, mas de resto ali, eu acho que foi algo que beneficiou muito o Leclerc também, né? Ali tudo foi bom. Pro Leclerc foi ótimo. Eu acho que o Sainz foi prejudicado com certeza, mas a Ferrari nem tanto, né, no conjunto. Agora a Red Bull e o Verstappen realmente... Verstappen deve ter ficado nada alegre. Não foi... O Pérez deve ter levado um puxão de orelha lá nos boxes. Deve ter falado assim, que foi isso, meu filho? E a gente vem muito tocando nessa tecla, né? De segundos e primeiros pilotos e de como as coisas acontecem ali nos bastidores. Sim. E aí, se a gente prestar atenção, o Pérez, que rodou, que bateu, né? O Sainz, que foi, né? Ali que não teve nada a ver, mas que bateu também. E o Verstappen, que foi impedido ali de completar a volta, os três estavam no pódio no domingo da corrida. Olha isso, foi um sinal, então, na qualificação. A gente não percebeu os sinais, a gente deixou... Eles tiveram uma sorte no sábado, mas no domingo foi recompensado, né? Sim, coitado, mas assim, coitado do Leclerc, né, que ganhou a pole no sábado, mas não Gente... Mas, sério, quando eu comentar sobre essa corrida aqui, desculpa, Ferrari, mas dessa vez eu vou ter que escolher vocês, porque como é que a pessoa tá no P1, tá assumindo, tá indo super bem, e vocês ferram tudo a ponto do piloto de vocês, que tava com uma vitória entregue. Assim, o Leclerc não tá dando sorte, porque ultimamente todas as vitórias que a gente crê que estão entregues pra ele acabam acontecendo coisas que a gente não espera, e aí ele acaba se prejudicando. Então, é realmente assim... Ai... Tem que até suspirar, porque é pra esculambar pra Ferrari mesmo. E, né, flashback de 2008, desculpa, quando o Massa perdeu o campeonato por 1001 erros de pit stop. Déjà vu total.
E não aprendeu, né? 14 anos depois, a Ferrari continua lá, cega. O São erros que não é, podem estar acontecendo, ainda mais se o seu piloto está disputando um campeonato. Sim, o exatamente. problema de um novo título da Ferrari é a própria Ferrari. Sim, É esse o exatamente. problema. Depende dela, e aí complica, né? E aí o Alonso também teve um mini incidente na reta final e o Leclerc ficou com a pole. Nesse momento eu só conseguia pensar, será que ele irá terminar? Gente, mas por um lado é isso que a gente tem que pensar. Tipo, a maldição de Mônaco foi meio que metade quebrada, né? Porque ele conseguiu terminar a corrida, não foi o vencedor, mas conseguiu terminar a corrida e também a qualificação. Tipo, ele acabou que não foi atingido na qualificação. E ficou na zona de pontuação também, né? Olha aí. Então, é porque ninguém entendeu o Master Blend do Binotto. Que era botar ele na Ferrari do Lauda pra ele bater lá e na corrida ele terminar. Esse era o grande ponto, entendeu? E o Binotto, dias antes da corrida de Mônaco, também foi visitar, se eu não me engano, o Vaticano, né? Uhum. E levou o filhinho dele. Eu falo que o Giovinazzi é o filhinho do Binotto, porque eles estão sempre juntos ultimamente. Então ele levou o filhinho dele pra ir junto. E aí eles fizeram ali aquela oração e tudo mais, rezaram ali pra que tudo desse certo em Mônaco. Faltou a oração pro engenheiro. Exatamente. Faltou uma benção ali dentro da Ferrari com água benta. Uma coisa assim. Gente, mas muito expor do Leclerc. E com Muito. razão. Com razão, né? E o mais engraçado foi o... Enfim, vamos pra corrida, né? Senão a gente começa a falar. Vamos pra corrida. A prova foi iniciada com safety car, né? Foi iniciada com safety car. E mesmo assim, gente, com safety car, tipo, ninguém tava impedindo nada de acontecer. O Latifi simplesmente bateu. Quando eu olhei pra televisão, o Latifi tinha batido ali, não foi pro muro. E eu fiquei sem entender. Eu de início pensei que tinha sido algum toque, alguma coisa, mas não, ele simplesmente deslizou ali, rodou, sei lá, e acabou batendo. E aí que a gente toca nessa tecla de novo. O contrato do Latifi vai permanecer ou não? Porque a gente sabe que ali envolve outras coisas mais, né? Pra ele estar na Fórmula 1. Canadense. E ele não vem tendo um bom desempenho, não, gente. Vamos ser bem sinceros. Sim. Nada contra a pessoa Latifi, mas uma pessoa, durante o safety car, a corrida mal começou e ela acaba batendo. Eu acho que depois do álbum ter entrado, do carro ter melhorado um milímetro assim, de melhora, eles estão um pouco menos tolerantes com isso. Eles estão vendo o que o álbum consegue fazer ali com um carro mais ou menos para ruim. Tanto que tem a polêmica... Pode terminar sua fala, Bruno. Não, pode falar. Até que tem a polêmica, né, sobre o engenheiro ter falado para que o Latifi seguisse ali o álbum, ver se ele aprendia algo com o álbum. Eu achei, gente, vamos ser sérios, não sei se é porque eu sou sentimental, mas eu particularmente achei pesado, assim. Não achei que era tão necessário falar aquilo. Ele tinha batido o carro de propósito. Ainda mais porque estão transmitindo a Fórmula 1 e aí não soou muito bem, sabe? Ainda mais depois dos acontecimentos que tinham tido. Mas é aquilo, né? Ele tá sendo pago também pra estar fazendo o que ele tá fazendo. Ele tá ali brincando. Então, realmente, a equipe vai chegar um momento que vão ficar de saco cheio. Sim. Eu acho que poderia ter falado isso em off, né? Acho que na corrida foi meio pesado. E eu acho que a Williams vai ter que botar na balança, assim, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, porque as batidas geram muito prejuízo. Eles têm que botar isso na balança e ver o que está sendo benéfico mesmo, porque eu acredito que eles estejam saindo no prejuízo. Pra mim, eu acho que a maior questão não é se o Latifi fica ou se ele sai, é se o Drogovic vai pra Fórmula 1 e ele vai ficar na vaga do Latifi. Exatamente. Gente, já colocaram o Drogovic em tanta vaga, já colocaram o Drogovic na vaga do Daniel, já cogitaram o Drogovic na AlphaTauri lá no Twitter, então não sei se o Drogovic vai próximo ano realmente, e se ele for realmente, não sei pra qual equipe ele vai, mas que já colocaram ele em todas as equipes possíveis e imagináveis, já. Faltou só a Ferrari, a Red Bull, só faltou esses dois. E aí, gente, uma coisa que eu vou pontuar aqui, porque me incomodou muito durante a corrida, foi que tava tendo muita bandeira amarela e não mostravam o motivo da bandeira amarela. Aparecia toda hora bandeira amarela, e não mostrava o motivo. Eu tava ficando muito agoniada com aquilo, porque eu queria saber o que tava acontecendo, sabe? Vocês não ficaram agoniadas, não? Tipo, só ver o nome bandeira amarela e não saber o que tava rolando?
Muito. Nossa, eu odeio isso, assim. Eu só lembro de ver uma coisa, que foi quando o Stroll rodou. De Sim. resto, acho que eu não vi mais nada. E quando o Ocon deu o toquinho no Hamilton, assim, só. De resto, eu não fiquei sabendo, e teve muita mesmo. Talvez fosse também da parte do pneu, né? Que tava se soltando, os macarrãozinhos. E estavam dando esse aviso da bandeira amarela. Sim, pode ser. E aí, a gente sempre fala, né? Eu comentei hoje com a Emily antes da gente iniciar a gravação que realmente só tem um DRS em Mônaco, porque mesmo que tivesse vários, eu acho que não serviria de muito. Mas temos 2 nomes heróicos que tem que ser levantado aqui, que é o do Gasly e do Vettel, que fizeram sim ultrapassagens. Inclusive, o Vettel ultrapassou 3 pessoas, e dentre essas 3 pessoas estavam o Ricardo e o Gasly. E eu quase não vi o nome do Vettel saindo nas redes sociais, por exemplo. Eu vi muito mais o do Gasly, mas os 2 foram os nomes assim que fizeram ultrapassagens nesse GP de Mônaco, que a gente sabe assim que é bem difícil de ultrapassar. Sim, o Vettel eu achei ele bem sumido na corrida, assim, apesar das ultrapassagens, ele parece que estava correndo sozinho, assim. Já o Gasly, ele fez ultrapassagens muito bonitas, na minha opinião. Como você consegue, disse, né, surpreender um pouco a gente. Em Mônaco, né? Passou ali o Ricardo, acho que ele passou o Ocon uma hora. É isso, nossa, eu fiquei muito surpresa com o Gasly. Felizmente, fez uma boa recuperação. E aí a gente vai para os problemas que a Haas enfrentou nesse GP de Mônaco, né? O Magnussen, ele teve que abandonar a corrida, creio que foi por problemas ali no motor, né? Então, ele teve que deixar a corrida e o Mick continuou. Só que aí a gente viu o que aconteceu, que foi o acidente. O Mick, ele acabou batendo ali muito forte, tanto que o carro chegou a partir ao meio. Aquilo ali me deixou, assim, muito nervosa. Eu fiquei bem assustada, porque agora tem aquele procedimento, né? Eles não mostram nada do piloto ali no carro depois da batida, e nem mostram o carro, nem o piloto saindo, nem nada. A gente só vai saber depois. E aí eu fiquei com medo, porque, gente, de fato, a batida foi bem forte. O carro da Fórmula 1, ele é feito pra ali partir, né, no meio. No meio, exatamente. Então, eu fiquei assim, vamos ver, né? E aí depois foi mostrado, ele saiu andando e tudo mais ali, foi ver os médicos e ficou tudo certo. Mas pra Haas foi também uma pena, né? Porque um piloto abandonou e ainda o outro piloto teve um acidente. Então, eu acho que o GP de Mônaco pra Haas foi um GP pra ser esquecido esse ano. Foi mesmo, acho que talvez o único desse ano, por enquanto, assim. Porque ela tava vindo numa melhora muito boa comparada ao ano passado. Sim, o nome da Haas esse ano tá se destacando. Sim, e realmente... muito bom durante o campeonato. Sim, sim. E realmente a batida do Schumacher foi assustadora, assim, né? Foi um batidão. Mas que bom, tá tudo bem, né? E, enfim... Temos que aguardar agora os próximos GP. Assim, sendo bem sincera, eu acho que daqui pro final do ano, com o teto orçamentário e o tanto que os pilotos estão batendo da Haas, eles vão provavelmente correr de bicicleta. Talvez. O Mick Schumacher tá acabando com todos os carros da Haas, praticamente. Ele assumiu o lugar do Mazepin. Ai, gente. E sempre que ele bate, tem um estrago enorme. Eu quero ver o Mick pontuando ainda, porque o pobre não teve ainda sorte de pontuar. Ele e o Latifi. GP. Ele e o Latifi, os únicos 2 pilotos do grid que ainda não pontuaram. Sim. E aí, depois desse acidente com o Mick, acabou tendo bandeira vermelha, né? E aí, gente, eu acho que nessa bandeira vermelha as coisas já estavam começando a se desandar ali pela Ferrari. Pra vocês, assim, qual foi o momento que vocês viram ali que a Ferrari realmente tinha perdido a mão em relação ao Leclerc? Pra mim foi quando chamou o Carlos primeiro. Sim. Porque não fez sentido chamar o Carlos primeiro pro box. Na verdade, seria chamar o Leclerc, aí o Pérez pararia, o Carlos assumiria, o Leclerc escalaria e depois trocava a posição. Mas se bem que a estratégia do Sainz foi ele que decidiu. Ele que Sim. Esse foi o pulo do gato. Eu acho que o pessoal até falou assim, a estratégia do Leclerc era pra ter sido do Sainz. Só que, tipo assim, galera, a estratégia do Sainz não foi do Sainz, não foi da Ferrari. Depende da Ferrari. Tanto que ele ganhou muito destaque aí nos blogs, nas redes sociais, as pessoas elogiando ele, porque ele teve essa iniciativa. Talvez foi algo que também tenha faltado no Leclerc, mas eu realmente não acho que a gente possa colocar o Leclerc como culpado na situação desse final de semana. Eu acho que foi muito mais por conta da Ferrari mesmo. E aí o Leclerc ficou bem chateado, né? Depois ele tava em P4 e o engenheiro tava
passando dados para ele e ele foi bem rigoroso. Falou, olha, eu não quero saber de dados, não me interessam os dados, porque não importa os dados que você me der, eu não vou conseguir ultrapassar. Então, ele ali já viu, acho que ele já tinha percebido que não ia ter como as coisas mudarem ali, né? Porque, como a gente já falou, é muito difícil essas ultrapassagens em Mônaco. E aquilo, eu acho que quando o Leclerc deitou ontem a cabeça no travesseiro, ele pensou, poxa, a corrida tava mais uma vez entregue para mim, e aí algo aconteceu, rolou. Então, é algo que realmente frustra o piloto. Mas pensa pelo lado bom, Leclerc. Você terminou a corrida na zona de pontuação. É uma Vamos tentar um vitória. lado positivo. É uma vitória isso. Mas eu acho que não tem como ele não ficar frustrado, ainda mais que é a corrida de casa dele, assim. Não, é impossível não ficar frustrado. Eu gosto muito quando é corrida de casa e o piloto que é da casa ganha, porque é muito bom ver a felicidade do piloto, sério. Sim, sim. E aí, teve mais uma polêmica que perdurou ali, durou até depois do GP, que foi o Verstappen que cruzou a linha amarela. Uhum. E aí acabou o GP e não veio punição, então ficou aquilo, vai ter punição, não vai. A Ferrari acabou protestando contra o Verstappen, né, contra a Red Bull também. E contra o Pérez, até o Pérez entrou nessa bocada. Só que aí, depois de análise lá, a FIA expôs, né, um documento dizendo que não iria ter punição para nenhum dos dois pilotos da Red Bull, o que também gerou muito alvoroço, porque muitos fãs ficaram inconformados. E aí começa aquele meme do Fiabu, né? Mas realmente não rolou punição para nenhum dos dois pilotos. Se não me engano, a alegação foi que eles, derraparam. Não foi uma coisa proposital. Foi por causa da condição da pista. Assim, particularmente, pelo que eu tinha visto, a FIA chegou a dizer que ele e o Pérez não ultrapassaram. Mas ficou claro que eles ultrapassaram. Eu acho que o certo realmente seria, se eles não quiser dar uma punição, é falar sobre, não foi como você acabou de falar. Não foi intencional, mas... Eu acho que a FIA nunca deixa as coisas também muito esclarecidas nas notas deles, né? E aí isso acaba que gerando uma confusão enorme. Abre brecha para outros pilotos fazerem a mesma coisa, seja intencional ou não. Uhum. Foi a grande polêmica do ano passado, né? Até o próprio Leclerc falou, não, se o Max pode fazer isso e ele não está sendo punido, eu vou mudar o jeito que eu vou. É a língua de chicote, gente. Eu vou mudar, eu vou pra cima. E o problema da FIA é que ninguém foi preparado pra estar lá, né? Caíram de paraquedas. Então, realmente, a máfia... Percebemos que o problema não era só o Masi. Não é, definitivamente. Não que ele não tenha errado muito, mas não era só ele. Então, aí foi passando o momento da corrida, as coisas já estavam meio que entregues. Emily ainda ficou em dúvida, gente. Emily achou que ia vir uma vitória do Sainz, que é o que ela tá torcendo. Eu tô iludida. Só que eu, particularmente, quando foi desenrolando certo tempo da corrida, eu já achei mesmo que não ia dar nem pro Max. Eu achei que ia ser, de fato, o Pérez que ia conseguir ali vencer o GP. E a gente viu alguns pilotos jogando volta mais rápida. Hamilton jogou, Alonso jogou. E o Albon, que estava em último na fila, jogou volta mais rápida também. Já que a gente citou o Alonso, eu acho que a gente poderia fazer uma menção honrosa pro Alonso, que fez uma corrida à parte, né? Ele liderou a corrida dele, porque ele segurou, assim, mais da metade do pelotão. Acho que fora os 4 primeiros, os únicos que escaparam foram o Norris e o Russell, que não estava nem perto dos 4 primeiros. O Alonso. Ele segurou todo o resto dos pilotos do grid. Alonso, o maior inimigo da ultrapassagem. Ele duplicou o tamanho do carro de um jeito que a gente não vai descobrir, entendeu? Mas ele realmente... Aquele meme do carro gigante ocupando a pista inteira do Alonso. Como ele fez isso, não sabemos. Mas assim, Mônaco não tem como ultrapassar, mas o que ele fez de segurar é o plan. Praticamente todo mundo ali, assim, sabe? Porque ali não era pouca coisa, né? A sequência era Hamilton, Bottas, Vettel. Exatamente. Né? Ai, gente. E aí a gente foi desenrolando realmente pro final da corrida e não teve jeito. Vitória do GP de Mônaco foi para Sérgio Pérez. Ai, fiquei feliz. Também, gente, eu fiquei muito assim, porque foi muito bonitinho. Teve um momento lá do pódio que ele começou assim, a se segurar pra não chorar. Então,
foi uma vitória muito significativa para ele. A gente fala que Mônaco é nome, como a gente sabe. Para os pilotos ali, uma vitória em Mônaco é significativa, é um troféu que vai pesar ali na estante. Então, foi vitória de Sérgio Pérez, foi vitória para a Red Bull. E aquilo, e aí, como fica o contrato de Sérgio Pérez após isso, hein? Eu acho que foi muito merecido, foi muito fofo ele no pódio. Eu fiquei muito emocionada junto, apesar de não sou uma pessoa que torce pro Pérez, mas não teve jeito de não se emocionar. Eu acho que já tá renovado, pra ser bem sincera. Nos bastidores, a conversa também é essa, que o contrato do Pérez já tá mais que renovado. Não consigo ver ninguém pra substituir assim o Pérez. Também não consigo ver ninguém também. E aí ele também foi bem fofo depois nas entrevistas. Ele disse que ele ia dedicar o prêmio para a mãe dele, para o filhinho dele, que nasceu agora, né? E também que assim, ele... falando de filho, eu só queria afirmar que Vitória, ela é igual a mulher do Checo Pérez. Gente, quando ele postou a foto, Vitória, aqui do podcast, ela é igual, tem o mesmo olho, o mesmo assim, o formato do rosto. Eu não tenho nada a ver com a esposa do Pérez, mas Emily insiste nisso. Não só eu, mas como várias pessoas já disseram que ela parece muito. Eu fico impressionada, assim. Não sei se pessoalmente como é que ela é, mas por foto, sinceramente. Vamos fazer um meme, a Vitória e a Carlota, o nome dela, né, eu acho. É. O Pérez e o Tom Cruise, pronto. Não, gente, não. Da onde surgiu esse meme do Checo Pérez e do Tom Cruise, pelo amor de Deus? Eu tenho certeza que veio do Twitter isso, é armação de twitteiro. Agora eu não vou conseguir terminar o podcast. A gente vai agora fazer a nossa votação de piloto do dia, mas antes disso, vamos comentar sobre a chuva. Que a chuva eu achei que ela não ia deixar o GP acontecer. Eu fiquei aquele clima, será que vai vir um Spa 2022? Sim. Pois né? Tava prevista chuva, mas acabou que foi um chuvão, foi um dilúvio. E Emily, engraçado, é aquilo que a Emily sempre fala. Pra que eles têm pneu de chuvas e não tô deixando eles correrem na chuva? Assim, claro que tem as questões de segurança, mas teve um momento ali em Mônaco que você viu que dava pra correr com pneu de chuva e simplesmente não deixavam os pilotos correrem. Então é melhor dizer que não corre, assim como nos circuitos ovais, não corre em chuva. Você tem um ponto. eu vou ter que concordar. Até um amigo meu também comentou, falou, vocês estão estragando com a Fórmula 1, né? Se pegar a época do Senna, né? Enfim, que correu naquela chuvona também. Eu achei que a largada poderia ter sido assim diferente, sabe? Sim. Daria pra ser uma coisa assim que desse mais entretenimento pra gente. Assim, tem as questões de segurança, mas em certos pontos a gente dá pra perceber que dava pra ter largado com segurança. Sim, eu concordo. E vamos pra votação de piloto do dia, então. Depois do meu surto. Foi o piloto do dia de vocês? Pode começar, Bruna. A gente vai dar espaço pra você. Eu vou puxar a sardinha pra minha equipe, pode? Pode. Eu vou dar o piloto do dia pro Sainz, porque eu acho que se ele não tivesse sido atrapalhado pela Williams, ele teria ganho a corrida. E por aquilo que a gente já falou da estratégia ter sido muito boa, enfim. É isso, eu fiquei muito chateada desse atrapalhamento, não sei se é essa palavra, ter prejudicado ele. Uhum. E voltando assim, né, já que você citou as bandeiras, que eu acho que depois do surto que nós tivemos aqui, técnicos emocionais, de piadas, enfim, aqui dá... Desculpa, Vitória, a mulher do Tom Cruise. Desculpa, Vitória, sobre as bandeiras azuis. Teve uma coisa super interessante que eu fiquei sem acreditar na cara de pau de certas pessoas, porque o álbum, eu vou falar especialmente do álbum do Latifi, mas principalmente do álbum, que foi o que mais falou sobre isso, ele levou mais de 10 bandeiradas azuis para deixar o Leclerc passar. E aí ele chegou e falou o quê? Eu estava mais rápido que ele, eu achei que seria mais viável eu ficar na frente dele e ele atrás de mim, seria bom para ambos. Eu falei, desde quando você estava no último lugar e ele lidera na corrida? Se fosse mais rápido que ele. O álbum, gente, foi o estilo Magnussen em corrida passada, dizendo que foi o Hamilton que tinha batido nele. Eu não sei o que os pilotos andam tomando antes da corrida. Red Bull, Monster, Guaranazinho. Pois é, né? Tipo assim, a regra é clara, né? Se você é um carro retardatário, ou seja, que tá atrás, tipo, uma posição atrás de outra, você tem que deixar passar. Não é questão de mais rápido ou não.
Então, é isso. E o seu piloto do dia, Emily? Eu tô em dúvida entre 2. Na verdade, 3, mas um só pelo entretenimento. Diga. Se eu fosse escolher seriamente, apesar de eu não ser uma pessoa tão séria, eu escolheria o Sainz ou o Checo. Preferencialmente o Sainz. Mas, pelo que ele fez, eu escolho, digamos assim, alternativa, sabe? Motivação alternativa, o Alonso. Uhum. Meu piloto do dia, gente. Eu sei que só pode escolher um, mas vai ter que ser 2. Porque se eu for dar esse mérito que eu quero dar, não pode ser só para um. Então vai ser Gasly e Vettel. Mas eu acho que até um pouco mais o Gasly. Não sei, mas porque para mim foram os dois que tiveram aquele impulso e conseguiram fazer ultrapassagens, como já falou no circuito, que é assim, muito difícil para ultrapassar. Então, eu vou escolher os dois, Gasly e Vettel. Foram os meus pilotos do dia. Ótimo, achei todos válidos. Gente. Acho que no mais é isso. Então é com isso que a gente vai finalizar o nosso podcast de hoje, viu? Com o Pérez como Tom Cruise, viu? E Vitória como a mulher do Pérez. É sobre isso. Irmãs gêmeas. E O Pérez... Pode falar, Bruna. O Pérez como Tom Cruise caindo dentro do cockpit. Foi a emoção da vitória. O pobre não se conteve, as pernas faltaram. E a gente... não vou conseguir terminar, gente. Emily tá rindo muito aqui, abafem. E é com isso que a gente finaliza o nosso podcast de hoje. A gente quer agradecer, né, a Bruna aqui do Grid Delas. A gente vai mais uma vez dizer pra vocês, vai estar na descrição do vídeo, o Instagram, o perfil lá do Grid Delas. Sigam, gente. A gente tá sempre falando sobre automobilismo, ambos os perfis. A gente tá sempre colocando tudo lá. Então sigam mulheres, principalmente. É muito importante que a gente esteja se motivando nesse meio, que a gente esteja unidas num meio que a gente sempre fala aqui que é predominantemente masculino. Então sigam os nossos perfis. Muito, muito, muito obrigada, Bruna, por topar participar. A gente ficou muito feliz. Emily tá rindo muito aqui. Isso tá me estressando. Gente, só Emily tem graça nessas coisas. Que raiva. Mas é sério, muito, muito obrigada. Deixem o like, compartilhem o episódio. Coloquem nos comentários ver aqui no Paddock, a gente vai estar sempre trazendo novos quadros. Bruna já tá mais que convidada para voltar aqui com a gente. Live no Instagram também. Live no Instagram, dessa vez junto com a Ana. A gente espera que a Ana possa participar dessa próxima vez. E muito, muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, foi ótimo. Adorei conhecer vocês. Eu já conheci a página, mas foi ótimo conhecer vocês. E é isso, sigam, né, os dois perfis, apoiem as meninas que falam de Fórmula 1. A gente precisa se apoiar mesmo e crescer nesse meio. Eu brinco que a gente é filha de Mari Becker, então é todo mundo. E vamos crescer juntas. E é isso, comentem aí se vocês acham que a gente deixou passar alguma coisinha da corrida. Comentem pontos da corrida que vocês acharam importantes. Envia para os amigos e divulga aí para o trabalho das meninas, que é muito bom. E esse foi mais um episódio do Paddock Podcast.